Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para transmitir mais uma porção da Palavra de Deus e queremos, com a graça dele, ser canais para abençoar a sua vida, edificar você e a sua família. Vamos orar? Senhor, nós buscamos a Tua face, reconhecemos que dependemos de Ti e pedimos que o Teu Espírito opere com largueza, com abundância, com graça, trazendo luz e entendimento para que este tempo de ministração não seja mero acúmulo de conhecimento intelectual, mas que seja de real aprendizado, de mudanças significativas de conduta, de visão, de entendimento, para que possamos ver a vida do Teu ponto de vista, para que possamos entender a Tua vontade, o Teu propósito, de maneira clara, inequívoca, para a Tua única glória, louvor do Teu nome, e para que os Teus desígnios sejam plenamente levados a bom termo na vida do Teu povo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nosso assunto hoje é casamento. Para quê? Para quê? Casamento para quê? Antes de mais nada, é preciso que se diga que o casamento é uma instituição divina. Gênesis 2, verso 7, depois os versos 18 a 24. Verso 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 18. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achou uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um dos mais significativos quanto à instituição do casamento, como evidência da instituição do casamento por Deus. Mas, então, eu creio que o texto não precisa de muito comentário, porque ele por si só se explica. O casamento foi uma decisão de Deus, foi um propósito de Deus. Ele estabeleceu e o instituiu desde o início, desde a criação do homem e da mulher. Mas depois disto, nós podemos então perguntar: casamento para quê? Primeiro, para a multiplicação da humanidade. Gênesis 1, 27, 28, nós lemos assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se
encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a ordem que o Senhor deu aqui foi para que, sendo eles abençoados, como ele os abençoou, ele diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. E ele disse ainda: sujeitem-na. Aqui nós vemos que Deus entregou o governo do homem, melhor, o governo da terra ao homem. Mas o que queremos destacar aqui é que a ordem de Deus foi para que o homem multiplicasse, fosse multiplicado através da sua união com a sua mulher. No contexto do Velho Testamento, ter muitos filhos sempre foi considerado bênção do Senhor. Esse conceito hoje não faz parte da nossa cultura, mas ele sempre foi muito forte na cultura hebraica e no contexto de todo o Velho Testamento. No Salmo 127, 3 a 5, nós lemos assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, ter muitos filhos sempre foi uma evidência da bênção do Senhor sobre aqueles a quem Ele concedeu esta bênção. Mas nós não podemos ignorar o fato que precisamos considerar que, por exemplo, Sara, esposa de Abraão, teve apenas um filho dele, e ela não estava debaixo de maldição, mas sim cumpriu o propósito de Deus, de que Abraão e Sara tivessem apenas um filho, que seria chamado o filho da promessa, e desse filho se originou todo o povo hebreu. Muito bem, Rebeca, mulher de Isaac, que foi o filho de Abraão com Sara, o único filho que ele teve com Sara. Aliás, Rebeca, mulher de Isaac, era estéril. Eu estou me referindo a Isaac, que era filho de Abraão com Sara. Ele casou-se com Rebeca, que veio a ser sua mulher, mas ela era estéril. Isaac orou por ela durante 20 anos. Ele casou-se com a idade de 40 anos e ela veio a dar à luz quando tinha 60 anos. Ele tinha 60 anos. Todos nós conhecemos a história de Isabel, esposa de Zacarias, que era sacerdote, e eles tiveram, em idade já avançada, apenas um filho, que foi João Batista, também em cumprimento a uma promessa que Deus havia feito a Zacarias enquanto ele servia no templo. Mas, então, o casamento para quê? Para a multiplicação da raça humana, para a multiplicação da humanidade. Por isso Deus ordenou que a terra fosse povoada através do casamento. Casamento para quê? Em segundo lugar, para companheirismo, cumplicidade e unidade em amor. Gênesis 2, 18 e 24 dizem: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Não é bom, nunca foi bom, que o homem estivesse só.
E Deus estabeleceu que faria como fez uma auxiliadora que fosse semelhante a ele e que se ajustasse a ele no propósito que Deus tinha ao unir um homem e uma mulher. Por isso, o verso 24 diz também: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, temos que enfatizar o que já temos enfatizado em outras ocasiões, a importância da unidade. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12, diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, maior é a recompensa que eles têm. Eu não posso imaginar uma vida sem a minha esposa. Eu não posso imaginar uma vida sozinho. Eu gosto muito da companhia dela e é importante que o homem tenha alguém com ele. O texto continua dizendo: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Muitas vezes passamos por problemas que seriam muito difíceis de serem enfrentados sozinhos. Não que estejamos só, Deus está sempre conosco, mas é muito importante ter alguém com quem você possa conviver e compartilhar da sua vida, que o acompanhe no dia a dia. O texto continua dizendo também: se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Isso especialmente em países onde o frio, o inverno é muito intenso, isso então nem se fala. Está provado que muitas pessoas, em meio a um frio intenso, sobreviveram porque se agarraram um ao outro. E no que diz respeito ao homem e à mulher, isso é verdadeiro. E o verso 12 ainda diz: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. E depois afirma ainda: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa última parte do verso 12 tem sido sempre interpretada como um casamento a 3. Deus, o homem e a mulher. E isso é verdadeiro. Mesmo que quem colocou aqui não tivesse essa intenção, mas isso é uma verdade a qual não podemos fugir e que devemos considerar sempre. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas nós falamos da importância da unidade. Por isso que citamos, não é a primeira vez que citamos, nos últimos dias, Amós 3:3, dizendo da importância da unidade para que dois possam andar juntos. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então é muito importante que se busque no casamento a pessoa com quem você possa ter unidade em vários aspectos. Por isso também a fidelidade é essencial. Malaquias 2, 13 a 16, a primeira parte desse último verso. O Senhor diz ali, através do profeta Malaquias: há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam: essa oferta aqui era a oferta que era feita para perdão dos pecados, não se trata de dinheiro, mas daquilo que a pessoa levava diante de Deus. Normalmente era um animal que era sacrificado no altar para que, através do derramamento do sangue dele, ele pudesse ser perdoado.
Esse sacrifício era uma figura do futuro sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue na cruz por nós. E vocês perguntam, por quê? Por que o Senhor rejeitava a oferta deles? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. E ele continuou dizendo, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobejasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Aqui fala de um ato de infidelidade. Tudo indica que, nesse caso, as pessoas deixavam o seu cônjuge e entravam por outro casamento, e por questões bem banais, muitas vezes. Mas o Senhor diz que não foi esse o seu plano. O verso 15 diz, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse espírito. O que o Senhor está dizendo aqui? Que Deus não fez um homem e várias mulheres, nem muitos homens e uma mulher. É uma mulher para cada homem e um homem para cada mulher. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por quê? Somente um? Porque buscavam a descendência piedosa. Era muito comum no Oriente, ainda hoje, em alguns países, um homem que pode sustentar várias mulheres, ter várias mulheres. Mas esse nunca foi o plano e o propósito de Deus. O texto diz que ele buscava uma descendência piedosa. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, a fidelidade é essencial. Para casamento, para quê? Em terceiro lugar, para preparar uma descendência devotada ao Senhor. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Como já dissemos há pouco, o plano de Deus é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E quando isso não acontece, dificilmente ele vai gerar uma descendência piedosa. As pessoas que temem o Senhor levam em consideração este princípio. Um homem e uma mulher e um homem. O que passar disso não tem apoio na Bíblia, ainda que tenhamos inúmeros casos em que isso aconteceu, que isso ocorreu, mas esse nunca foi o propósito de Deus ao instituir o casamento. Lá no Gênesis diz, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não diz serão três uma só carne, serão quatro uma só carne, mas os dois serão uma só carne. Este é o plano, esse é o propósito. E para que a geração seguinte seja piedosa significa devotada a Deus. Vem de devoção, uma vida piedosa significa uma vida devotada a Deus, dedicada a Deus. Então, é uma vida que é regida pelos princípios que Deus estabeleceu, e este é um deles.
Escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, no verso 2, o apóstolo Paulo diz que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Por causa da imoralidade, para evitar a imoralidade. O que passar disso aí já se constitui em imoralidade. Por isso também o julgo desigual foi proibido. Veja que nós perguntamos, para que casamento? Para quê? Nós dissemos para preparar uma descendência devotada ao Senhor. E eu digo agora, por isso também o julgo desigual foi proibido, coisa que vimos nas 2 últimas semanas de maneira bem detalhada. Malaquias 2, 10 e 12 diz assim: não temos nós também o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que se apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, o projeto de Deus é que o homem se una a uma mulher que ame o Senhor como qualquer um de nós deve amar o Senhor. O primeiro mandamento, o principal deles, Jesus, respondendo a uma pergunta, disse: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Aliás, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E esse é o primeiro mandamento, é o principal. E é essencial que quem se casa, que se case com alguém que ame o Senhor, assim como essa pessoa ama o Senhor. Agora, se você não ama o Senhor dessa maneira, você não terá nenhuma dificuldade em casar-se com uma pessoa que não ama o Senhor também. E a tendência é essa. Se você amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, você não vai querer se unir a uma pessoa que não ame o Senhor assim também. Não há bom casamento sem essa preocupação, sem esse propósito. Examinamos alguns textos que vamos rever de uma forma um pouco diferente, mas os textos são os mesmos. Deuteronômio 7, 1a e depois 2b até o 4. Dizem assim: quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim. Isso no Velho Testamento, então, era muito fácil. As pessoas não tinham o Espírito de Deus vivendo nelas. Mas mesmo hoje, tendo o Espírito de Deus vivendo nelas,
Se você não anda no Espírito, se você não cultiva a vida no Espírito, através da oração, através da leitura diária da palavra, você vai cada vez mais se distanciando de Deus até que essa chama, a chama do Espírito, praticamente se apaga em você. Nós somos chamados a cultivar uma vida com Deus. É por isso também que Josué, capítulo 23, versos 12 e 13, dizem assim: porque se vocês se desviarem dele, isso é do Senhor, e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Vimos isso na semana passada, mas o texto diz que se eles se unissem a aqueles povos que ainda restavam, que ainda estavam na terra e que não temiam o Senhor, ele diz que elas seriam um laço e uma rede. Laço é o que prende, rede é o que tolhe você, e seria ainda açoite nas costas e espinhos nos olhos. Ou seja, você vai sofrer um bocado. Segundo, toda desobediência traz sofrimento e dor. Embora nem todo sofrimento seja causado pela desobediência, sofremos muitas vezes por ser fiéis ao Senhor e por mantermos uma posição diferente das dos demais, mas esse tipo de sofrimento é totalmente diferente. Segundo Coríntios 6, 14 a 18, nós vimos também, já examinamos, não vamos nos deter aqui, mas o texto diz: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É muito importante que você, se você teme o Senhor, que você esteja seguindo os princípios de Deus para escolher o seu futuro cônjuge. Porque nem todo que se diz crente é de fato crente. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A fé tem que ter coerência com a prática. E nesse sentido, fé e obras andam juntos. Obras que eu me refiro é a obediência à palavra. Mas, escrevendo sobre o casamento, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Agora veja o finalzinho: mas somente no Senhor. Mas somente no Senhor. Ou seja, como uma pessoa que teme ao Senhor.
Também é essencial a aprovação e a bênção dos pais como expressão da aprovação e da bênção de Deus. Foi por isso que Abraão não quis que Isaac se casasse com uma mulher de Canaã, onde habitavam os povos que não temiam a Deus. Abraão já era velho, Gênesis 24, a partir do verso 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo diz: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Então, Abraão estava bem certo. Ele ainda disse no verso 8: caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. É interessante que Abraão disse: ele disse assim: o Senhor do céu, não, deixe-me ver aqui. Verso 6, Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus pais, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Ele estava certo de que o Senhor faria aquilo que o Senhor mesmo havia ordenado. Sempre que nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Ele vai agir para que a sua vontade seja realizada naquilo que temos o propósito de fazer. Se o que queremos fazer é aquilo que Deus quer que nós façamos. Por sua vez, Isaac, filho de Abraão, também não quis que Jacó se casasse com uma mulher de Canaã. Isaac teve 2 filhos. O primeiro casou com as mulheres da terra e ele enviou Jacó. Por isso que Gênesis 28 diz assim, verso 1, Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que Ele dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Então o verso 1 diz muito claramente: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Muito bem.
É por isso também que os filhos devem ouvir os seus pais na escolha do cônjuge. O livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 20, dizem assim estes versos 20 os seguintes: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os, isto é, o mandamento do pai e a instrução da mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, é uma linguagem figurada. Pendure-os no seu pescoço, outra linguagem figurada. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento do pai é lâmpada e a instrução da mãe é luz. Eu estou colocando o pai e a mãe porque ele já falou sobre o mandamento do pai e a instrução da mãe. Então aqui diz, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Como ele estava falando do pai e da mãe, então podemos entender que o mandamento é o do pai e a instrução é a da mãe. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. É bem verdade que muitas vezes, quando os pais não conhecem a Deus, se eles derem uma orientação que contraria a palavra de Deus, você vai ficar com a palavra de Deus. Mas quando os pais olham assim para aquela pessoa com quem você deseja se casar, eles veem coisas que você não consegue ver. E é bom ouvi-los, é bom atendê-los, porque senão nós podemos entrar por um caminho totalmente errado. Eu tenho inúmeros exemplos que eu poderia citar aqui, mas eu não quero envolver pessoas aqui presentes, aqui é o modo de dizer, no contexto da igreja, embora eu não me refira especificamente a muitas pessoas, mas eu não quero entrar em detalhes por causa disso. Mas pessoas que amargaram a vida toda por causa de não ouvirem os seus pais. Um exemplo bíblico de desaprovação dos pais nós vemos em Êxodo 22, versos 16 e 17. Aqui diz o seguinte: se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Ou seja, ele teria que dar o valor do dote, e mesmo que o pai não quisesse que ele se casasse com ela. Se o pai visse, olha, esse fulano é um mau caráter, eu não vou dar minha filha para ele em casamento. Então, mesmo que ele a tenha seduzido, ele ia pagar a quantia que era comum, o homem para tirar a moça da casa do pai, ele pagava um dote. Para lhe dizer a verdade, eu não tenho a mínima ideia de quanto era, porque também não pesquisei quanto é isso. Mas o fato é que o pai podia decidir se ia dar ou não a sua filha em casamento, mesmo que alguém a tivesse violentado, mesmo que alguém a tivesse seduzido, iludido, defraudado, enganado. Se ele olhasse e dissesse, não, você não vai levar a moça, agora você vai pagar o dote. Por isso os pais não devem permitir o julgo desigual. Deuteronômio 7, 3b e 4a diz assim: não deem suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. É notória a influência da pessoa com quem casamos na nossa vida. O homem influencia a mulher e a mulher influencia o homem.
E pode ser uma influência para o bem, pode ser uma influência para o mal. E se alguém não teme a Deus, por que ela não vai influenciar o outro para o mal? Nós temos uma natureza humana má, perversa. E durante toda a vida, mesmo crentes em Cristo Jesus, nós temos uma luta constante em relação à nossa natureza humana. Imagine alguém que ande longe do Senhor, que não tema o Senhor, vai pensar como o mundo pensa, como aqueles que não conhecem a Deus pensam, e facilmente vai influenciar, mesmo que a outra parte não queira. Mas é importante que não queira antes de se unir, mas depois uma pessoa acaba influenciando a outra. Por isso também os pais devem ser ouvidos, mas o casamento deve ter o consenso dos cônjuges. Nós temos o exemplo bíblico de Rebeca, Gênesis 24, 55 em diante. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, Rebeca foi buscada pelo servo mais velho da casa de Abraão para trazer uma moça para casar com seu filho Isaque. Seu filho Isaque, sim. Mas o texto diz, mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois você poderá ir. Ele, porém, lhes disse, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu Senhor, ou seja, a Abraão. Eles disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Embora os pais tinham e devem ter hoje autoridade e também importância para os próprios filhos, nós vivemos num tempo diferente, numa cultura diferente, mas os princípios de Deus não mudaram. Então disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Os pais podiam dizer sim ou não, mas também quiseram ouvir a moça. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem? Ela respondeu sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Então, os pais têm uma influência enorme, devem ser respeitados, considerados, ouvidos, acatados, mas também não é coerente os pais obrigarem quem quer que seja a se casar com quem a pessoa não queira se casar. Temos também o exemplo bíblico de Abigail. Abigail era viúva de Nabal. E 1 Samuel 25, 39b em diante diz assim, então Davi mandou um recado a Abigail. Então ele estava pedindo para que ela viesse a ser sua esposa, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Ela já era viúva e ele a conheceu numa situação quando ela ainda era casada com Nabal, e ele teve uma excelente impressão dela, porque ela se mostrou muito coerente, inclusive com a palavra de Deus. Então os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram, Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento, e ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Então, aqui também houve o consentimento. Ninguém é obrigado a casar-se com ninguém se não quer.
E aqui ela não tinha que pedir conselho a ninguém, porque ela era sozinha, já tinha sido casada. Mas os pais devem abençoar o casamento dos filhos como evidência da sua aprovação, logo também da aprovação do Senhor. Por quê? Porque os pais são representantes de Deus. Para isso, os pais foram estabelecidos, instituídos, para isso existe a família. O pai e a mãe são instrumentos nas mãos de Deus para a criação dos filhos, desde que os pais temam ao Senhor, né? Gênesis 24, 60, 61, o texto diz ainda sobre Rebeca. Voltamos lá atrás. Abençoaram Rebeca são os pais e os irmãos mais velhos dela. Abençoaram Rebeca e lhe disseram que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Então, é muito importante que queiramos a bênção dos nossos pais. E se eles não concordam com o casamento, não devemos insistir, porque estaremos indo contra um princípio estabelecido por Deus. Os pais são os olhos dos filhos. É através dos pais que Deus dirige a vida dos filhos, mesmo que eles já sejam adultos. Enquanto estiverem na casa dos pais, Deus vai dirigir a vida deles através dos pais. Nós vivemos num tempo em que isso vai se tornando uma raridade. Mas é este o ensino das Escrituras. Recapitulando, casamento para quê? Primeiro, para a multiplicação da humanidade. Casamento para quê? Segundo, para companheirismo, cumplicidade, unidade e amor. Terceiro, para preparar uma descendência devotada ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o que foi ministrado aqui seja impregnado, seja inculcado no coração de quem me ouviu até agora ou irá me ouvir depois. Eu te peço que o Senhor opere para que estas verdades sejam realidade na vida de cada um, não sejam apenas conhecimento intelectual, mas seja espírito e vida. Até porque eu não falei quase nada das minhas palavras, eu usei as tuas palavras, Senhor. Então, glorifica o teu nome na tua palavra e que todos tenham seus olhos abertos, seus corações abertos, sua mente aberta para o Senhor e para a tua palavra. E que o Senhor abençoe cada um dos que ainda não se casaram, estão buscando fazer isso. E também para aqueles que hoje são pais, mães, e têm a responsabilidade de guiar os seus filhos, orientá-los. E eu penso e eu entendo, Senhor, que isso se faz também através da oração e do conhecimento do Senhor através da palavra. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. E eu te peço que nenhum de nós se esquive de dar a orientação, de falar o que vê, cada pai vê e entende como sendo certo ou errado. E que o Senhor seja glorificado na família, no meio do teu povo, nas famílias e no meio do teu povo. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus.
Amém. Espero encontrá-los mais tarde para o culto da noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.